Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Imagina que você tem uma missão nas suas mãos: convencer uma pessoa a comer menos açúcar. E para mudar a forma como essa pessoa pensa, você precisa escolher uma dessas duas informações. Falar que dentro de uma lata de Coca-Cola existem 48 gramas de açúcar, ou falar que existem 8 sachês de açúcar dentro dessa latinha. Qual dessas duas opções você acha que te ajudaria no teu poder de convencimento? Pois na aula de hoje eu vou te dar a resposta para essa pergunta. E junto com essa resposta, eu vou te mostrar uma técnica infalível que, além de deixar as suas ideias mais óbvias e claras para outras pessoas, você consegue aumentar muito mais o teu poder de persuasão e convencimento, fazendo uma pequena mudança no teu discurso. Algo que é muito fácil de se fazer, mas que poucas pessoas conhecem. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E um dos assuntos que eu desenvolvo nos meus alunos é a capacidade de comunicação, de clareza, de convencimento. E essa é uma habilidade muito importante, porque no nosso dia a dia, nós precisamos convencer pessoas o tempo todo. Eu preciso convencer a minha chefe, o meu chefe a aprovar um projeto, a passar a minha ideia para frente. Eu preciso ser claro e óbvio sobre um produto meu, sobre um benefício de um serviço, para conseguir convencer um cliente. Ou também eu preciso ter um poder de convencimento para fazer uma pessoa a mudar de comportamento, como comer menos açúcar, como, por exemplo, você adotar uma técnica que foi ensinada dentro de um treinamento. O que eu percebi nesses mais de 16 anos treinando pessoas nessa capacidade de comunicação é que somente um argumento técnico não é suficiente para conseguir convencer alguém, convencer a aprovar algo, a mudar um comportamento. Os maiores problemas que a gente tem na hora de se comunicar vêm da dificuldade entre eu deixar óbvio a minha ideia, que está na minha cabeça, e o que as pessoas enxergam. O que a gente tem no nosso cérebro, muitas vezes, é o conhecimento técnico. Conhecimento técnico muito profundo daquilo que eu faço na minha tarefa, do projeto que eu desenvolvi, do serviço que eu tenho para oferecer. Só que se eu pego esse conceito, muitas vezes, que é complexo, e simplesmente coloco dentro de qualquer material, seja em um e-mail, seja dentro de uma apresentação, independente de onde for, e dou na mão dessas pessoas, elas não conseguem muitas vezes enxergar o quanto a minha ideia é boa. Eles não conseguem enxergar de forma clara o benefício que eu vou dar para essas pessoas. Por isso quero que você entenda que a diferença entre eu atingir o meu objetivo ou não na hora de me comunicar está na escolha que eu faço em como eu pego a ideia que está na minha cabeça e externalizo para a pessoa que está ali me escutando. E você vai perceber que não existe somente uma forma de passar essa sua informação. É tudo uma questão de perspectiva. Deixa eu te dar um exemplo para isso ficar um pouco mais claro. Uma ONG que captava dinheiro para conseguir doar alimentos para nações africanas, onde você tinha crianças que passavam fome, estava com esse seguinte desafio: como eles conseguiriam aumentar a captação de doações? E para isso eles precisavam o quê? Convencer pessoas a doar dinheiro pela primeira vez ou doar mais dinheiro. Eles não sabiam qual seria a melhor forma de comunicar essa necessidade. E é por isso que eles fizeram um teste de falar a mesma coisa sob perspectivas diferentes. A primeira estratégia foi abordar o assunto falando que o dinheiro que essas pessoas doavam iria ajudar alguns países africanos que tinham crianças que passavam fome. Então o foco estava onde? Em ajudar esses países. A segunda perspectiva foi um pouco diferente. Ao invés de abordar sobre os países, eles falavam sobre a população que estava passando fome daquele país específico. Então a perspectiva de falar de um país começou a afunilar e falar de um grupo de pessoas. E no terceiro teste, eles pegaram uma criança específica, deram um nome para essa criança, contaram como era o dia a dia dessa criança quando ela tinha que ir para a escola e não tinha o que comer. E a partir desses 3 testes, o que eles fizeram? Dispararam essa comunicação para o mercado e esperaram os resultados. E eu te pergunto, dessas 3 ideias, qual você acredita
que teve um maior potencial de convencimento e fez com que as pessoas doassem mais dinheiro? Se você falou que foi a história de uma menina somente, você acertou. E sabe por que isso aconteceu? Foi porque eles tornaram a ideia mais tangível. Talvez essa palavra tangível seja nova para você, mas é algo muito importante. Conseguir tangibilizar algo é ter a capacidade de fazer as pessoas enxergarem essa sua ideia, fazer quase com que elas consigam tocar isso. Quando a gente fala de um país, quando eu falo de um grupo de pessoas, eu não consigo colocar cara nessas pessoas. Isso acaba diminuindo o meu sentimento de empatia. Eu entendo menos a sua ideia. Mas agora, quando eu coloco uma cara nessa pessoa, um nome, conto a história da menina, eu, como usuário, como audiência, escutando essa sua história, eu consigo enxergar a situação. E se eu consigo enxergar essa situação e entender o quanto ela é grave, isso me toca. E agora eu estou sendo convencido por você a te dar mais dinheiro nessa doação. E esse mesmo princípio de conseguir tangibilizar uma ideia minha é uma técnica de narrativa que a gente consegue utilizar para outras situações. Como, por exemplo, para convencer alguém a consumir menos açúcar. Se eu falo para a pessoa que uma lata de Coca tem 48 gramas de açúcar, ela consegue realmente visualizar quanto que é 48 gramas de açúcar em termos de quantidade? Será que é um pouquinho assim? Será que é um pouco mais? Eu não tenho ideia. Isso deixa a sua comunicação mais fraca, a pessoa não compreende exatamente a ideia que você quer passar e seu poder de convencimento diminui. Agora, utilizando essa estratégia de narrativa, eu posso entender o que é algo do dia a dia daquela pessoa que é óbvio, que às vezes contém a mesma quantidade de açúcar, 48 gramas. E eu falo que isso é o equivalente a 8 sachês de açúcar. Algo comum, algo que qualquer pessoa sabe o que é. O que eu fiz nesse momento? Eu fiz a pessoa enxergar a ideia que estava na minha cabeça. Mas o problema é que muitas vezes nós que somos especialistas no tema técnico, a gente fala de forma técnica também. Se eu sou um nutricionista, eu falo 48 gramas de açúcar, para mim é óbvio, mas para o meu paciente talvez não seja. E isso é mais potente ainda se eu consigo aliar a minha narrativa com o visual, mostrando esses 8 sachês. E é por isso que a gente usa técnicas e estrutura de narrativa quando você se comunica. Seja numa comunicação simplesmente oral, seja você escrevendo algo ou apresentando uma ideia. Essa estratégia de tangibilização é simplesmente uma das técnicas que você pode aplicar em diversas áreas do seu trabalho, que fazem automaticamente você melhorar seu resultado. Porque, como eu falei, muitas vezes você ter a aprovação de algo, conseguir vender uma ideia, conseguir convencer alguém, depende da forma como você passa a sua informação. E talvez isso, nesse momento, não seja tão óbvio, tão fácil de você conseguir aplicar. E é por isso que eu criei um treinamento gratuito básico de narrativa e storytelling, para que você consiga aprender essas pequenas bases e comece a virar a chave na forma como você se comunica. Para se cadastrar gratuitamente nesse treinamento, é só você clicar no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Se você achou esse conteúdo útil e vai aplicar no seu dia a dia, deixa aqui nos comentários de que forma que você vai utilizar tudo que eu ensinei hoje aqui. Também não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo aqui na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.